Nesse vídeo nós vamos falar da dificuldade que muitas pessoas têm em abrir mão do seu emprego adoecedor, de como isso tem uma razão, afinal de contas a gente está no Brasil e não na Finlândia, mas como isso é a pior escolha, tanto física quanto emocionalmente, e entender quais são as saídas a partir da situação. Socorro, não tô dando conta do meu emprego, mas tenho boletos. Mas antes, se você é novo aqui, meu nome é Roberta Caruzzi, você está no canal Burnoutados S.A., onde a gente aprende a identificar um burnout, a aceitar, tratar, sair dele, lidar com todos os perrengues, não cair em ciladas e nem em tratamentos que só fazem você se sentir melhor, mas nunca de volta à sua força normal. Dá uma olhada aqui no descritivo porque tem 2 aulões novinhos saindo do forno para te ajudar a sair do burnout de uma vez por todas. Tem o aulão Tem o Burnout e Agora, e tem o aulão Estilo de Vida no Burnout. Esse aulão Estilo de Vida no Burnout tem um módulo só sobre alimentação, e nesse módulo de alimentação estão os aulões que estavam à venda até janeiro. O aulão Desbiose Intestinal e Burnout e o aulão Como o Açúcar Piora o Seu Burnout. Tem um link aqui no descritivo para você entender exatamente o que tem em cada aulão e se eles são o que você precisa agora. Temos também um canal de aulas que já tem mais de 60 aulas publicadas. A aula 66 saiu agora quinta passada, respondendo à questão: você tá triste mesmo ou é o capitalismo? Porque a resposta não é simples, como nada é no burnout. Temos também um livro que traz as 50 primeiras aulas e mais uma introdução que você pode ler gratuitamente acessando a versão digital do livro lá na Amazon, que vai te dar uma noção do meu pensamento e do meu entendimento sobre o burnout, para ver se você está alinhado com o que eu penso. Temos um podcast onde você encontra não só os áudios dos vídeos de domingo aqui do canal e os áudios das aulas do outro canal, mas também um quadro onde eu leio os depoimentos de outros burnoutados e comento, oriento, dou bronca quando precisa, mas sempre te ajudo a se achar no meio do caos emocional e da má orientação que os médicos e psicólogos, na sua maioria, nos dão. E bora pro vídeo. Muito bem, eu quero responder outro comentário que fizeram aqui no canal e que, de novo, eu li e achei que o problema da coleguinha pode ser o seu problema e o da maioria das pessoas aqui. E, portanto, a resposta tinha que ter mais visibilidade do que apenas eu responder para ela ali no próprio comentário. De novo, eu não vou identificar quem mandou o comentário, porque ela estava desabafando, ela não estava nem perguntando nada. Eu estou respondendo aqui de metida que eu sou. Mas eu já aprendi, trabalhando na internet, que a pessoa se dá ao trabalho de mandar um comentário desabafo, em 100% das vezes, gente, é um pedido de ajuda. E como eu também já fiquei perdida no olho do furacão emocional que é o burnout, eu sei que a gente precisa de alguém que tenha passado por isso, que esteja olhando a nossa situação de fora, para nos ajudar a enxergar a saída, tá? Ela escreveu o seguinte, abre aspas: estou num emprego que viro noite há mais de 1 ano, ando muito cansada, sem ânimo para nada, sonolenta e com muita diarreia. Vendo uma saída para me ver livre disso com segurança, pois se eu sair sem reserva financeira, vou viver o caos. Fecha aspas. Eu acho sinceramente que essa é a segunda maior angústia do burnoutado. A primeira é: como é que eu consigo voltar para a minha vida de antes? Eu já falei sobre isso, mas acho que faz tempo. Então, se você quiser um vídeo sobre essa primeira aflição do burnoutado, me fala aqui nos comentários ou me manda um inbox lá no Instagram, que eu sei que muitos de vocês não gostam de colocar o nome em comentário público, né, de canal que fala sobre burnout numa sociedade que acha que isso é frescura. Então, eu quero começar analisando a sua situação atual. Você está exausta, você não tem ânimo para nada, você vive com sono e você está com muita diarreia, ou seja, você está em burnout. E eu esclareço isso em todas as oportunidades que eu tenho, porque é importante demais entender que, ao contrário do que a maioria das pessoas fala por aí, burnout não é o colapso em si. Muita gente acredita, e estou incluindo médico, psicólogo, que entrar em burnout é o mesmo de colapsar. Então,
Se a pessoa está exausta, sem dormir, com o corpo dando pico de pressão, desmaiando, o intestino derretendo, a cabeça explodindo, mas ela está conseguindo ir trabalhar, ainda que seja quase se arrastando pelo chão na rua, entende-se que a pessoa está perigando ter um burnout. E não, gente, essa pessoa já está em burnout. Eu não sei se essa moça do comentário identifica que está em burnout, ou se ela acha que está perto de ter um burnout, que ela está correndo o perigo de ter um burnout. Mas já aproveitei para esclarecer aqui. Quando existe a soma do cansaço com o medo, ou seja, não só você está sobrecarregado, com muita coisa para fazer, correndo, sem tempo de nada além de trabalhar, o que te deixa cansado, mas você também está o tempo inteiro com medo de ser demitido, de não dar conta dos boletos, de ser abandonado, do que vão pensar de você, você não está só cansado, você está estressado. Ou seja, seu corpo está funcionando todo errado, porque ele fica o tempo inteiro te preparando para estar apto a fugir ou lutar com alguma ameaça à sua vida. Como se você literalmente estivesse participando de uma guerra no campo de batalha. Se essa situação não muda, chega uma hora que o corpo começa a esgotar os recursos naturais e entra em burnout. Se a situação continua e não muda, chega uma hora que o corpo não consegue mais funcionar. E para que a gente sobreviva, o cérebro meio que desliga uma chave geral ali. E a gente entra num modo de emergência, que é o colapso do burnout. Andam dizendo por aí que essa fase do burnout se chama burn-on. Mas não chama burn-on, gente. Burn-on não existe. É burnout. As pessoas entendem que precisa nomear essa fase aqui, já que elas entendem que burnout é o colapso. Então, como é que chama isso daqui? Vamos inventar um nome, burn-on. É o burnout, tá? E se o burnout perdura sem que nada mude na vida da pessoa, o corpo esgota completamente os recursos e aí sim a pessoa colapsa, tá? Colapso é o ápice do burnout. No burnout a gente tá funcionando mal e mal. No colapso, meu filho, você para de funcionar. Tem um vídeo inteiro sobre esse negócio de burn-on aqui. Eu vou deixar aqui nos cards para você entender melhor, caso você não tenha visto ainda. Então, nossa amiga está em burnout. E, por isso, ela tá ficando sem força, ela tá sem recurso, ela tá sem energia, ela tá dormindo mal. Porque no burnout, às vezes, a gente até consegue dormir durante a noite, mas a gente não consegue descansar. Por isso que a gente acorda cansado. Minha mãe faz uma brincadeira que ela fala assim, eu acordei pronta para ir dormir. Por quê? Porque o nosso corpo está em alerta o tempo inteiro. E estado de alerta é o oposto de sono profundo. Então, se você está em alerta, você não entra em sono profundo. E sono profundo é a fase do sono em que a gente realmente descansa. Por isso o burnoutado acorda parecendo que foi atropelado. Por isso você não vê um soldado na guerra conseguindo realmente descansar. Veja, quando o corpo está esgotando os recursos naturais, ele vai, aos poucos, desligando os fios das coisas que não são essenciais à nossa sobrevivência. Ou seja, para que a gente continue conseguindo se arrastar para o trabalho, a gente passa a não ter mais libido, não ter mais ânimo, não ter mais motivação, tá? Então, estamos entendendo melhor aqui a situação da nossa amiga. E a diarreia? A diarreia provavelmente é causa e consequência, porque com certeza estar com uma diarreia constante aumenta o nível de cansaço dela. Mas essa diarreia, na verdade, é um sinal. É um sinal de que o intestino está em péssimas condições, que o corpo não está bem, já que a ligação corpo-intestino é muito mais profunda do que você possa imaginar. Lá no aulão do estilo de vida, a gente tem a aula da desbiose intestinal em que a gente fala profundamente sobre isso. Todo burnoutado tem desbiose intestinal, por isso existe essa aula. O corpo de todo burnoutado está cronicamente inflamado. Não adianta ficarem falando que é só para tomar um antidepressivo, que tá tudo certo, porque não é. Vamos lembrar que eu estava correndo risco de ter um AVC pela condição do meu intestino lá em 2021 e nem nenhum sintoma perceptível eu tinha.
enquanto todos os médicos falavam que, na verdade, eu não tinha nada e que era tudo coisa da minha cabeça. Então, essa é a situação da nossa amiga. Concorda comigo que ela tá a cada dia mais próxima de ter um colapso? E que se ela colapsar, ela não vai mais conseguir trabalhar? E que, não tendo uma reserva financeira, a situação dela vai ficar desesperadora? Mas por que, numa situação como a dela, todo mundo tem o mesmo pensamento que é: eu não posso sair do emprego porque eu tenho boleto? Primeiro, porque a gente foi ensinado a aguentar firme o tempo todo, seja lá o quê. A nunca desistir, porque desistir nos faz ser fracos, porque desistir causa decepção na nossa família, faz com que todo mundo que a gente conhece nos julgue como sendo preguiçosos e como a gente tendo fracassado. O problema é que a gente não quer abrir mão para que não pensem mal da gente, mas sem abrir mão, a gente acaba colapsando. E aí todo mundo que a gente tinha tanto medo que nos julgasse, nos julga, tá? Só um spoiler aqui. Segundo, porque a gente não tem o mínimo de educação financeira, nem na escola e nem fora dela. A gente não tem nenhum entendimento de como organizar as nossas finanças até que a gente consiga amealhar um tanto de dinheiro que a gente seja meio que obrigado a entender sobre investimento. Organizar as finanças não é só uma questão de aprender a gerenciar os gastos e os ganhos. Não é só uma questão de aprender a ter uma reserva financeira. Mas é também, e isso pouca gente fala, uma questão emocional. E nós estamos na era dos coaches da produtividade. Ao mesmo tempo, nós estamos na era da polarização das redes sociais, onde metade do conteúdo que chega até a gente é falando que não tem saída para quem não é milionário, e a outra metade fala que ser milionário é a única forma de ter sucesso. Você junta isso com uma pessoa que tem medo de ser julgada pelos outros, que é meio todo mundo, e você tem a tempestade perfeita. Ontem eu estava ouvindo aquele podcast Não Inviabilize, e era a história de um cara que vivia com a mãe, eles tinham uma vida segura, mas com o dinheiro contado, né? Era uma mãe bem lutadora, que teve que sustentar os dois depois da morte do marido. E esse menino, em determinado momento, arruma uma namorada. E essa namorada, que era outra fodida, queria ter coisas tipo uma bolsa de 15 mil reais. E esse menino, que não conseguia nem pagar o condomínio de onde ele morava, para agradar a namorada, e veja aqui, vamos fazer um pause aqui. Por que ele quer tanto agradar a namorada? Porque com certeza ele não se sente capaz de entrar num outro relacionamento, então meio que eu preciso agarrar aqui essa oportunidade, porque senão eu vou ficar sozinho, largado, com todo mundo me julgando. É exatamente isso que a gente faz com o emprego também, tá? Tira do pause. E aí ele, porque não tinha dinheiro, mas queria manter a namorada, e a namorada estava inflexível porque porque achava que ele deveria dar uma bolsa de 15 mil reais para ela, ele queria que a mãe pagasse. Ele criou toda uma situação, ele foi pedir empréstimo para parente, sabe? Teve toda uma situação com o casamento deles, que aí eu não quero dar spoiler, caso você ainda vá ouvir a história. O nome da história é Status, e ela tá nas mais recentes, que saiu agora do Não Inviabilize na quinta-feira passada. Gente, hoje eu vi uma moça que em agosto do ano passado pediu demissão do trabalho dela. Por quê? Porque ela já tinha ganhado o dinheiro que ela precisava para pagar a viagem de Réveillon que ela queria fazer com os amigos. O objetivo dela encontrando um trabalho era somente ter esse dinheiro para fazer essa viagem, porque todos os amigos iam fazer, ela não podia ficar de fora. Você entende? Nós estamos numa era da ostentação, de resolver o agora, sem pensar em consequências, sem fazer planejamento, sem nenhuma organização. Nós estamos vendo toda a geração Z ali com muita dificuldade em entender o que é assumir a responsabilidade pela própria vida, sendo sustentado pelos pais, inclusive emocionalmente. Não conseguem fazer uma entrevista de emprego sem levar o pai e a mãe junto, na maioria dos casos, né? Ou na minoria mais barulhenta, não é todo mundo, mas é meio que bastante gente. Ou seja, somando tudo isso, parece muito natural uma pessoa se sentir obrigada a aguentar qualquer coisa no trabalho, mesmo que acabe com a saúde e a dignidade dela,
porque se ela for demitida, ela não vai conseguir pagar o aluguel do mês seguinte, mas é mais importante para ela evitar o julgamento das pessoas que virá sobre a própria situação e bancar as emoções que vêm dentro da gente quando nós estamos sendo julgados. Acaba parecendo muito natural que a gente não tenha nenhuma saída ou opção, que a gente esteja, quando adultos, vendendo o almoço para pagar o jantar. Por quê? Porque a gente olha em volta e é assim a vida da maioria das pessoas. Então, se a gente se mantiver igual todo mundo, a possibilidade da gente ser julgado é muito menor do que se a gente resolver se organizar e fazer com que a nossa vida tenha estabilidade. É uma coisa que não é consciente, mas inconscientemente a gente sabe que se a gente sair do patamar da mediocridade da maioria das pessoas, da desorganização, de sucumbir às emoções, de querer ostentar o tempo todo, nós vamos ser segregados e vamos precisar abrir mão de um grupo de amigos a que a gente já está apegado. É papo pra terapia? É, mas vocês estão entendendo a situação. E eu não tô criticando a nossa amiga do comentário não, viu? Porque essa é a situação de 99% das pessoas no nosso país. Isso também é cultural. E é daí que vem a tara do brasileiro por fazer concurso público. E eu nem vou me alongar nisso, porque temos um vídeo sobre isso que vou deixar aqui também para você. Então agora a situação dela tá esgotada, estressada, infeliz e doente. E por estar assim, ela não consegue enxergar o macro. Ela não consegue ver uma saída, ela não consegue entender o que ela tem que fazer, o que ela pode fazer, a não ser como aguentar o dia de hoje. E aí ela acaba entendendo que eu preciso de uma reserva financeira para poder sair desse emprego e continuar pagando as minhas contas. Que assim eu vou ter tempo de me cuidar, eu vou poder descansar, etc. E aí nós temos um enorme problema que é: uma reserva financeira é, na verdade, uma reserva de emergência. E por que ela tem esse nome? Porque é uma reserva financeira que a gente forma ao longo de um tempo para que, numa emergência, a gente tenha recursos. Se a gente for demitido, se a casa da gente for alagada, se o nosso pai cair doente, se a gente tiver um burnout. É impossível fazer uma reserva de emergência enquanto nós estamos passando pela emergência. Pensa aqui comigo, se você não conseguiu formar uma reserva até agora, é porque o seu salário e o seu custo fixo têm valores muito próximos e não sobra, correto? Você precisaria de bastante organização para juntar ao longo de um ano, considerando aqui que você vai nesse ano cortar tudo que for possível dos seus gastos fixos. Vai conseguir juntar nesse ano o equivalente a quê? A 2 ou 3 meses do seu salário no melhor prognóstico? Tá. Você acha que 2 ou 3 meses de salário garantem a sua segurança ficando sem trabalhar por um tempo? Não. Um burnout não se resolve em 2 ou 3 meses. Você vai aguentar um ano nesse trabalho para conseguir juntar essa grana que te permite ficar sem trabalhar 2 meses? Não, você não vai aguentar um ano, você já não está aguentando. Ou seja, com esse plano que é muito ruim, não é muito ruim porque você é tonta, tá? Não tô falando isso. É ruim porque você tá em estresse crônico. E quando a gente tá em estresse crônico, a gente simplesmente não consegue pensar direito, tá? Então não é que você é tonta, não. O plano é ruim, que o plano de todo mundo que tá em estresse crônico é ruim. Então, com esse seu plano, que é muito ruim, o que vai acontecer? Você vai colapsar e vai ficar sem poder trabalhar. E uma vez que você depende dessa grana para viver, porque não tem reserva, e você não consegue trabalhar porque colapsou, você vai entrar no vou pedir afastamento, aí você vai ficar passando pela perícia, pela outra perícia, desesperada de tanta ansiedade, porque se o perito resolver que você não tá tão mal, você perde essa sua forma de se sustentar,
e é uma coisa sobre a qual você não tem o menor controle, então a ansiedade é muito grande quando a gente depende de uma coisa sobre a qual a gente não tem controle. Ou seja, nós estamos falando aqui de soluções que te levarão muito mais rápido para o colapso. Ou, uma vez no colapso, que te afundem nesse colapso e tornem a dificuldade de você sair dele muito mais alta. Sim, é desesperador. A gente tem que ter um plano. E o plano não pode ser nem o de formar uma reserva de emergência na emergência e nem o de ficar passando por perícia por 1 ano, porque daí você aumenta a ansiedade e não trata o seu burnout. Tem vídeo sobre isso também, vou deixar aqui em cima. A chave para solucionar a coisa tá aqui. Presta atenção. Quem falou que para tratar burnout você precisa sair do emprego? Gente, quem que falou isso? Quando você colapsa, aí sim. Inclusive porque você não vai ter outra escolha. Mas em burnout, quem falou que precisa parar? Eu te conto quem falou. Quem acredita que o colapso é o burnout e que burnout é burn-on. Essas são as pessoas que falaram que para tratar um burnout, você fatalmente precisará ficar sem trabalhar. A ignorância é muito grande, gente. A gente fica perdidinho mesmo, mas estamos aqui para esclarecer, tá? Calma, pera. Porque a nossa amiga pode agora estar falando o seguinte: mas peraí, Roberta, meu plano não é parar de trabalhar, não é ficar sem trabalhar, é arrumar um outro emprego. Por isso eu quero uma reserva uma reserva financeira até pequena, só para me segurar a onda, até eu conseguir arrumar esse outro emprego. Tá, mas é que daí vai baixar aqui a mãe de Ná. E eu vou fazer uma previsão. Você vai ficar desesperada para arrumar um outro emprego, vai pegar o primeiro emprego que aparecer e vai ser uma outra bosta igual ou pior. Não é praga que eu tô te rogando, é um fato. Porque se você não muda as coisas internamente, você segue em empregos abusivos, sem impor nenhum limite, com medo de ser demitida. Isso aqui vai dar merda, tá? Isso vai dar merda. Então, por favor, me escuta. Então, o que fazer? Olha, você pode até arrumar um outro emprego onde você não tenha que virar à noite, porque é óbvio que vai ajudar, mas não resolve. Para resolver, independentemente do emprego em que você estiver, você vai precisar tratar o seu corpo, tratar a sua mente e mudar o seu estilo de vida. Sim, é possível fazer isso estando trabalhando. Mas é que no meu emprego eu trabalho 30 horas por dia. Ok, então arruma um emprego em que você não trabalha 30 horas por dia e aí você vai ter que fazer as 3 coisas. O grande erro das pessoas é achar que estou no emprego em que eu trabalho 30 horas por dia. Logo, a solução é arrumar um emprego em que eu trabalhe menos e não fazer mais nada. Isso eu não sei mais como explicar neste canal. Não faz sentido, ok? Então, para resolver, independentemente de onde você esteja trabalhando, ok? Você precisa tratar seu corpo, sua mente e mudar o seu estilo de vida. Estou falando aqui de procurar pelo menos um naturopata, fazer uma acupuntura, fazer uma terapia, fazer as coisas que eu ensino no aulão do estilo de vida. Mudar a sua alimentação, nesse caso vai ter que ser meio radical. Começar a meditar, a fazer um mindfulness para desacelerar esse cabeção. Começar a agradecer diariamente para você mudar a forma como você enxerga a vida e suas injustiças, as possibilidades, oportunidades. A fazer uma atividade de movimento corporal, que pode ser, por exemplo, uma yoga que você faz de graça seguindo vídeo na internet, aqui no YouTube. Tudo coisa R$0 aqui que eu tô falando, tá? Tirando a comida. Claro que você vai ter que pagar, mas você já paga. Então você vai deixar de pagar a comida que te faz mal e começar a pagar a comida que te faz bem. Mas é mais caro. Não é, porque eu não tô falando de castanhas e farinha de amêndoas e blueberries. Eu tô falando de arroz, feijão, cenoura, chuchu. E nesse processo, que não vai ser rápido, ninguém sai rápido de um burnout,
você vai se organizando financeiramente, fortalecendo o seu corpo, desacelerando sua mente, saindo dessa angústia e aí conseguindo enxergar as saídas, possibilidades e soluções. E nessa hora você vai estar apta a entender que mudanças você pode fazer na sua vida profissional que vão condizer com a qualidade de vida que você está trazendo para o seu dia a dia. Esse plano de trocar de emprego, passar por perícia, fazer reserva de emergência na emergência, só vai te estressar mais, só vai deixar você mais doente mais rápido. Esse plano de ficar sem trabalhar, sem ganhar nada, com boletos chegando, só serve para estressar mais também. Que não adianta você falar, eu vou fazer uma reserva e vou descansar. Passa 2 meses, cadê? O dinheiro tá acabando, as contas não param de chegar. Você começa a ficar desesperado, pega o primeiro emprego que passa pela frente, aí o burnout voltou. Não voltou, ele não foi embora. Entende? A gente precisa parar de entender essas soluções rasas de desespero. Eu vou trocar de emprego. Eu vou pedir afastamento. Porque isso mantém a gente doente. Mantém a gente angustiado e desesperado e estressado e infeliz e ansioso e deprimido. A mudança tem que ser muito mais profunda para que a gente consiga sair do burnout e tirar essa angústia de dentro da gente. Tirar essa falta de energia, de desânimo, essa moleza, esse olhar de boi que a gente fica, porque não tem mais nada que consiga motivar ou alegrar a gente. A saída tá no que eu falo aqui o tempo todo, gente. Eu sei que não é o que vocês querem ouvir. Porque vocês acham que mudar de emprego e descansar resolve. E acham, de novo, não porque vocês são tontos, porque é o que falam. E entre uma pessoa que fala, olha, você vai ter um trabalhão para mudar coisas profundamente na sua vida, e a outra que fala, descansa, toma fluoxetina e Zolpidem, qual que você escolhe no desespero? A outra, né? Ou vocês acham que eu não considerei o outro caminho também por muitos anos? Mas esse caminho que parece mais fácil e mais rápido não resolve. É o caminho de você ficar. Melhora, piora, melhora, piora. Cada vez que piora, tô em crise. Estou lidando com sequelas. É um outro burnout. Sendo que nada dessas 3 coisas existe, tá? Eu sei que vocês querem muito acreditar que pedir afastamento, processar a empresa ou prestar concurso resolve. Mas também não resolve. Então, amiga do comentário, foca na reserva de energia do seu corpo e não na reserva de dinheiro, pelo menos por agora. E para ter energia, você vai precisar tratar esse burnout corretamente. O que significa fazer o que eu falei e não tomar antidepressivo e pedir 2 meses de afastamento, ok? A solução não é nem continuar como tá e nem tomar uma atitude desesperada. A solução está em, aos poucos, e mudando a base de tudo na sua vida, independentemente se você está trabalhando ou não. Entende? No aulão Tem o Burnout Agora, a gente aprofunda essas 3 frentes de tratamento que eu falei rapidinho aqui. E uma delas é a mudança do estilo de vida, que a gente aprofunda ainda mais no aulão do estilo de vida, tá? E o link para conhecer os aulões tá aqui embaixo no descritivo. Não esqueçam que a gente tem uma parceria com o app de meditação Lojong, porque meditação e mindfulness é meio a base da mudança de estilo de vida. Que desacelerando esse cabeção você consegue comer melhor, agradecer, descansar, dormir, baixar o estresse. E assinando o plano premium, você passa a ter acesso ao conteúdo total do app. E esse estresse e essa ansiedade aí vão ver só quem manda aqui. Usando os links e o cupom que estão aqui no descritivo e no comentário fixado, você tem descontão, pode parcelar em até 12 vezes. Nós estamos falando do preço de banana a cada mês para resolver grande parte do seu tratamento aqui, tá? Não no sentido de que meditar vai resolver o seu burnout sozinho, mas no sentido de que, como eu falei, desacelerando o cabeção, você consegue engajar num estilo de vida que te faz bem, que te desinflama, que te ajuda a sair do buraco. E também um mês inteiro de teste gratuito, ou seja, já assina. Se você não gostar, em qualquer momento desse mês de teste gratuito, você vai e cancela. Mas se você abre o app para conhecer e aí começa a usar, vai por mim. Você se empolga e assina sem usar cupom e aí você paga preço cheio, à vista, e fica com uma merreca de 1 semaninha de teste gratuito. Eu espero que eu tenha ajudado a pôr um pouco de luz para quem está passando pelo mesmo dilema da nossa amiga, que eu sei que é muito comum.
Deixa aqui nos comentários se você quer um vídeo falando do primeiro maior dilema do burnoutado, que é como consigo voltar para minha vida de antes. E também se você acha que faltou alguma coisa a ser esclarecida aqui no vídeo, que você conseguiu entender quase tudo, mas isso aqui tá pegando para você, que eu tento te ajudar no próprio comentário, ou se você, nesse esquema de cada enxada de uma minhoca, levantar mais uma questão, a gente faz um vídeo sobre isso. A gente, no caso, eu, não é? Porque aqui é o canal do eu sozinho. Até o próximo.